Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje a gente vai falar sobre determinante de uma matriz, certo? A gente vinha conversando sobre algumas operações de matriz, na última aula a gente falou sobre multiplicação de matrizes, né? E agora a gente vai conversar sobre o determinante de uma matriz, né? Determinante esse que é um número real, né? Que a gente transforma uma matriz em um número real, tira de uma matriz um número real, né? É, e essa matriz, né, para que eu possa ter um determinante, ela tem que ser uma matriz quadrada, né? Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, né? Então, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante, né? Sendo que a cada passo, quanto eu mais aumento as dimensões de uma matriz, mais difícil fica extrair o determinante, né? Mas a gente tem regras específicas para cada dimensão de matriz, né? A gente tem uma regra ou um método de calcular esse determinante, certo, pessoal? Né? Esse determinante, né, como eu estava falando, é usado aí para ver se a matriz pode ser T inversa, né, ou não. A gente pode, né, observar alinhamento de pontos dentro do plano cartesiano, né? E a gente pode fazer resolução de sistemas lineares também através do determinante, certo? Né? A primeiro momento, a gente vai falar sobre o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1. De matriz ordem 1, certo? Ordem 1, né? Quadrada 1 por 1, certo? Então, a minha matriz 1 por 1, ela vai ser a 1, 1, certo? Uma matriz com uma linha, uma coluna, um elemento só, certo? O meu determinante, eu posso especificar como det A, né? Se eu chamasse a matriz de A. Então, det A. Ou eu posso falar que eu tenho o determinante A11, certo? Então, determinante representado também pelas linhas retas aqui na lateral da matriz. Quando eu tenho 1 por 1, ordem 1, o meu determinante de A ele vai ser o próprio elemento da matriz. Então, vai ser A11. Então, por exemplo, se eu tivesse uma matriz, né, ordem 1 aí com elemento menos 1, né, o meu determinante, vamos chamar essa matriz aqui A, né? Então, meu det A, meu determinante de A, ou meu determinante, né, menos 1, é igual ao elemento menos 1. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa definição, né, o nosso cálculo, o nosso exemplo aqui com uma matriz 1 por 1. Então, ela é uma matriz quadrada, logo ela tem determinante, certo? E aí eu especifiquei para vocês como eu posso definir e escrever, né, representar o determinante de A. Determinante nessa forma aqui, né, eu coloco uma linha reta de cada lado da matriz, e aí o meu elemento menos 1 representando o determinante de uma matriz 1 por 1. Beleza, pessoal? Agora começa a ficar um pouquinho mais claro, porque vocês vão ver mais números, né, na matriz, então fica um pouquinho mais fácil de entender, de calcular, né? Então, hoje a gente vai também ver o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, certo? E aí vocês vão entender como é que funciona. E aí na próxima aula a gente vai ver determinante de 3 por 3, porque a gente vai ter que aprender uma regra, a famosa regra de Sauros, né, de Sarros, para
poder calcular um determinante de uma matriz 3x3, né? Uma dimensão um pouquinho maior. Lembra que eu falei para vocês, quanto maior a dimensão, mais complicado vai ficando de eu achar esse determinante, certo? Então, a gente vai começar aqui pelas mais simples, né? No caso, 1 por 1, bem fácil, né? Só o meu elemento que presente nessa matriz 1 por 1, né? De quadrada de 1 por 1 aí, de ordem 1. Muito fácil, é só pegar esse termo, e esse termo é o meu próprio determinante. Mas agora a gente vai ter um passo a mais, que é a ordem 2 por 2, mas vocês vão ver que é bem tranquilo ainda de se calcular, né? Então, vamos lá, determinante de uma matriz quadrada, então, de matriz de ordem 2. Então, uma matriz 2 por 2, certo? Uma matriz 2 por 2, né, certo? Então, vamos chamar ela de A aqui. Vamos colocar aqui a matriz. Então, eu vou ter o elemento A11, A12, A21, A22, certo? Então, essa é a minha matriz. E aí, para calcular det A, eu vou ter que o determinante, então, ó, aqui eu fecho com colchetes, né? Aqui é só um, não é colchete, né? Então, A11, A12, A21, A22, então o meu determinante vai ser igual ao quê, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem as diagonais, certo? De uma matriz. Diagonal principal, onde eu tenho uma diagonal que parte de A11 em diagonal até a ordem, digamos assim. Ó, vocês lembram que eu tenho uma matriz, né? A 2 por 2, eu posso ter uma 3 por 3, 4 por 4, certo? Uma matriz quadrada. Então, para eu ter a diagonal principal, eu vou ter A11, o primeiro elemento, o primeiro elemento, e eu vou caminhar na diagonal até chegar ao elemento de última ordem. Então, no caso aqui, ó, como eu tenho duas dimensões, eu vou ter o elemento A22. Mas se eu tivesse mais dimensões aqui, A4 por 4, né, por exemplo, eu ia caminhar do A11, eu ia pegar o A22, o A33 e o A44, né? Então, eu ia caminhar na diagonal. Então, essa aqui é minha diagonal principal, partindo do primeiro elemento, né? A minha diagonal secundária, que eu vou chamar, então, essa é a principal. E aí, eu tenho também a diagonal secundária, que parte do inverso. Então, A11, eu pego a A12 aqui, ó. Eu vou pegar essa diagonal, que parte do elemento mais distante, o último elemento da primeira linha, e ele vai em sentido ao último elemento da primeira coluna, certo? Então, A12, eu vou vir aqui para A21. Então, a minha diagonal secundária, ela vai nesse sentido aqui, certo? Então, essa aqui é a diagonal secundária. E essa aqui é minha diagonal principal. Certo? Então, vocês vão ver também que na regra de Sarros lá, para calcular uma matriz de ordem 3 por 3, a gente vai também usar a diagonal principal, a diagonal secundária. Vocês vão ver que a gente tem parte desse princípio. A gente precisa saber o que é diagonal principal, diagonal secundária, para poder calcular o determinante também lá na matriz 3 por 3. Mas aqui, basicamente, eu preciso saber quais são as diagonais principal e a diagonal secundária, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou diminuir o produto da diagonal principal
eu vou tirar o produto da diagonal secundária e com isso eu tenho resultante, o meu determinante numa matriz de ordem 2, certo? Então o que eu vou fazer, ó? A11 vezes A22. Então o produto, né? Eu vou diminuir aí o produto da diagonal secundária. Então, A12 vezes A21. Então, esse é o jeito de eu calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, certo? Vamos pegar aqui uma matriz A com valores. Então, vamos simular aqui 4, menos 2, 3 e menos 1. Então, o meu determinante, det A, ele é igual ao determinante de 4, menos 2, 3, menos 1, que vai resultar, então, produto da diagonal principal, 4 e menos 1, então vai ser 4 vezes menos 1, menos produto da diagonal secundária, menos 2 vezes 3, certo? Então, 4 vezes menos 1, menos 4, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, menos 4, menos com menos mais, então, menos 4 mais 6, 2. Então, o meu determinante, então, det A, determinante de A, é igual a 2. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje, a gente viu, né, como que funciona, o que é o determinante, o que eu vou utilizar esse determinante, né? Então, eu posso utilizar para calcular sistemas lineares, né? Alinhamento de pontos no plano cartesiano, certo? Definição, né? Se uma matriz tem a inversa ou não, né? Então, assim, pessoal, na próxima aula, a gente vai falar ainda sobre o determinante, só que de matriz de ordem maior, né? Então, aumenta a complexidade do cálculo do determinante, né? Mas não se preocupem que, né, com a prática ali, o entendimento, vocês vão pegar tranquilamente, né? Mas, via de regra, né, isso é uma regra, né? Conforme cada vez a ordem aumentando, mais complexo fica, né? Então, por isso que a gente vai utilizar uma regra, né? Um método para calcular o determinante de uma ordem maior, né? Então, vocês vão ver isso na próxima aula. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Caso, né, ficou alguma dúvida, pessoal, procurem a coordenação do cursinho, deixem nos comentários do vídeo, né, que a gente vai procurar responder da melhor forma possível as dúvidas de vocês, né? E desejo a todos bons estudos e até a próxima.